Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em maio de 2022, um mês com um grande evento astronômico que é o eclipse lunar total, que será visível de todo o Brasil. Destacaremos nessa edição informações, dicas, orientações, curiosidades e os horários sobre como será visível esse especial e marcante evento astronômico deste mês de maio de 2022. Um outro evento astronômico, logo a ter no início do mês de maio, é a chuva de meteoros Etaquáridas, que também destacaremos orientações e informações. E antes, vamos para a visibilidade dos planetas aqui na tela. Essa visibilidade dos planetas a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado, em relação ao Sol, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, os 5 planetas visíveis a olho nu, a começar por Mercúrio, que é visível no sentido do oeste, sentido onde o Sol se põe, e logo no início do mês, aqui dia 1 de maio, 2 de maio, ele esteve em conjunção, o planeta Mercúrio esteve em conjunção com a fina Lua crescente. A gente pode ver que estavam próximos, aparentemente, como a data aqui da gravação do vídeo dos destaques do céu, 3 de maio, então ocorreu antes, por isso muito importante estar acompanhando as nossas redes sociais, porque a gente divulga esses fenômenos que ocorrem antes aqui da gravação e divulgação do vídeo dos destaques do céu. Então, uma bela conjunção da fina lua crescente, próxima aparentemente do planeta Mercúrio. Bem, o planeta Mercúrio, no início do mês de maio até meados do mês, ele vai ficar nesse sentido do oeste. Do meio do mês até a terceira semana, ele vai depois ficar ofuscado pelo brilho do Sol e no fim de maio ele vai reaparecer não a oeste, sim a leste, sentido onde o Sol nasce, ali antes do amanhecer, no sentido onde o Sol nasce, e vai se reunir com os outros planetas visíveis a olho nu, e aí vai se integrar aquele conjunto que temos atualmente 4 planetas visíveis a olho nu, no mesmo sentido do céu, nas madrugadas, o que a gente vai abordar e apresentar neste vídeo dos destaques do céu de maio. Então, neste caso, a partir do fim de maio, o planeta Mercúrio passa a se integrar nessa reunião, nesse encontro aí dos planetas visíveis a olho nu, ficando aí no mesmo sentido do céu. Então, não mais 4, passará aí no fim do mês de maio a termos 5 planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu. Bem, então, logo depois aí dessa conjunção, em 2 de maio, da fina lua crescente com o planeta Mercúrio, a gente aqui vai mudar as datas, notar que ele vai ficar cada vez mais baixo no céu, e aí menos tempo de visão e menor altura em relação ao horizonte, até que ele deixa de ser visível no meio do mês, até a terceira semana, ficando aí ofuscado pelo brilho do Sol. E aí, na última semana, a gente não mais vê o planeta Mercúrio no sentido do oeste, aí ele passa a ser visível a leste. Então a gente muda aqui o sentido leste e antes do amanhecer, a gente vai reparar aqui antes do amanhecer, no final de maio, aí a gente começa a ter a presença do planeta Mercúrio no céu. Veja que ele ainda está muito baixo em relação ao horizonte leste, isso no final do mês de maio. E bem interessante, enquanto ele tem um encontro com a Lua no início do mês de maio, 2 de maio, com a fina Lua crescente, no final do mês, Mercúrio se encontra novamente com a Lua, mas não na fase fina crescente, sim
na finíssima lua minguante. Por que chamar assim finíssima? Porque vai ser no dia 29 de maio a conjunção da finíssima lua minguante com o planeta Mercúrio, um dia antes da lua nova de maio. A lua nova de maio, que será no dia 30. Então, aqui em 29, no sentido 29 de maio, no sentido do leste, sentido onde o Sol nasce, pouco aí antes do amanhecer, né? do finzinho da madrugada para antes do amanhecer. Perceba que estarão baixos em relação ao horizonte leste. A gente presenciar aqui bem fina mesmo a fração iluminada da finíssima lua minguante, um dia antes da lua nova, próxima aparentemente do planeta Mercúrio, isso em 29 de maio. Então, Mercúrio tem 2 encontros com a Lua em fases diferentes, apesar que o aspecto também muito fino, né, da fração iluminada, não o mesmo. A porção iluminada na fina crescente é uma e na fina minguante é outra, bem interessante. E depois ele vai ganhando um pouco mais de altura. O planeta Mercúrio vai ganhando um pouco mais de altura, e isso já aí caminhando para o mês de junho. E na sequência, depois de já entendermos que no final do mês de maio o planeta Mercúrio vai passar a se reunir com os outros 4 planetas visíveis a olho nu, que estão no mesmo sentido do céu, é justamente esses outros 4 que a gente vai destacar, a começar nessa sequência, né, do que já está presente no céu das madrugadas, é o planeta Vênus. Então a gente retorna aqui a data de gravação do vídeo de destaque do céu, ou melhor, no dia 1º do mês de maio, a partir de meados da madrugada, por volta aqui das 3 horas, a gente tem uma conjunção que, em virtude de ter ocorrido no dia 1º, possivelmente ainda antes aqui do vídeo, da gravação do vídeo dos destaques do céu e até da divulgação do post dos destaques do céu de maio, a gente enfatizou bastante no mês de abril, no vídeo dos destaques, como um bônus inclusive, né? Ou seja, além dos destaques de abril, a conjunção, essa rara e bela conjunção do planeta Vênus com Júpiter, a gente já destacou no mês de abril, inclusive vídeo drops falando sobre essa conjunção, vídeo drops destaques do céu especial sobre Vênus, tanto da visibilidade de Vênus, como especial a essa conjunção também. E que mais adiante a gente também aqui eu vou poder partilhar um registro, 2 registros que também a gente também divulgou nas redes sociais, mas como esse passou, mas vale muito destacar, pois algum observador pode ter visto, mas ainda não ter associado que eram eles dois. A conjunção de Vênus com Júpiter ocorreu logo aí no dia 1º de maio, na madrugada de 1º de maio, a partir das 3 horas da madrugada, e foi fantástica. Um detalhe interessante, que depois do Sol, da Lua, você tem os 2 corpos mais brilhantes do céu noturno juntos aparentemente. Então você tirando o Sol, aí do céu noturno a Lua, depois vem aí Vênus e Júpiter. Então muito interessante ver também. Outra curiosidade interessante é que essa conjunção planetária envolveu os 2 planetas mais brilhantes do céu, justamente Vênus e, na sequência, aí, Júpiter. Muito, muito belo, muito incrível de ver, né? Aparentemente, percebi muito juntos assim, o suficiente para você esticar o braço ali, cada um aparentemente em cada ponta dos dedos. Então foi uma bela e fantástica conjunção planetária. Essa que ocorreu em 1º de maio, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce, a partir aí das 3 horas da madrugada, meados da madrugada, e que poderia ser visto até aí antes do amanhecer. Ou seja, quanto mais próximo aí do nascer do Sol, mais alto ficaram. Então foi muito interessante.
além da beleza e admiração dessa conjunção planetária. E aí, na sequência, focados aí no planeta Vênus, o planeta Vênus, que após ter trocado nessa posição de aspecto de posição com Júpiter, né? A gente vai ver aqui quando for trocando as datas, Júpiter ficando mais alto, Vênus um pouquinho aí descendo, ele ainda fica bem visível a partir de meados das madrugadas de maio até antes do amanhecer. É que a gente vai perceber muito mais a mudança de posição de Júpiter do que o planeta Vênus em si. Se a gente focar em Vênus, vai perceber que pouca alteração teremos em maio, se comparado, por exemplo, com abril, mês anterior. Então, a gente, mantendo aqui até o horário, percebe que ele vai ficando um pouquinho mais baixo, que a tendência justamente é que nos próximos meses tenhamos menos tempo de visibilidade do planeta Vênus. A gente vai trocando as datas até que em 27 de maio, colocar só uns minutos a mais aqui para ele ficar um pouquinho mais alto. 26, então em 27 de maio teremos essa magnífica conjunção, a conjunção da fina lua minguante com o planeta Vênus. É uma das conjunções que mais nos despertam a curiosidade e a admiração, pois seguindo aquele raciocínio do brilho, né, exceto o Sol, né, imbatível aí com sua luz, temos aí o segundo corpo celeste mais brilhante, Lua, e o terceiro mais brilhante, Vênus. Então, nos deparamos com dois corpos celestes que se destacam no céu, são até facilmente identificáveis. A Lua, realmente facilmente. Vênus, que porventura o observador não conheça como planeta, ele tem um aspecto aparente de estrela muito brilhante, mas uma vez depois identificado, você vai ter facilidade a sempre reconhecê-lo, o planeta Vênus, brilhante, bem distinto do seu brilho comparado aos outros planetas. Então temos aqui a fina lua minguante em conjunção próxima aparentemente de Vênus em 27 de maio, a partir também aí de meados da madrugada, 3 horas, 3h30 da madrugada de 27 de maio. Inclusive, os planetas Júpiter e Marte, bem mais acima, né? Não é um pouco acima, é bem mais acima, estarão acima aí da conjunção de Vênus com a fina lua minguante, os planetas Júpiter e Marte, ou Marte e Júpiter. Também irão compor, inclusive, uma bela conjunção planetária que a gente também vai destacar. Por falar em Marte, a gente retorna aqui à data do início do mês, ainda se mantido no sentido leste, uma vez que, como citado, 4 planetas visíveis a olho nu estão no mesmo sentido do céu. O quinto, que é o planeta Mercúrio, né, para somar 5 planetas, vem a participar aí no fim de maio. Então, no início do mês de maio, mais cedo do que a visibilidade de Vênus, a gente tem a visão aí do planeta Marte. Pouco antes de meados das madrugadas, por volta aqui das 2 horas da madrugada, a gente já consegue ver o planeta Marte, o planeta vermelho. E aí vem uma informação que a gente veio destacando nos vídeos dos destaques do céu, é que Marte se destacará muito neste ano de 2022. E a tendência é, cada vez mais que você se aproximar do fim deste ano, de 2022, ele vai ficar cada vez mais visível no céu e brilhante. Quando eu digo mais tempo e melhor visível, ele vai ficar visível cada vez mais cedo, o que é bom, né, para aquele efeito de aproveitamento do tempo
geral de observação, né? Mais tempo também do planeta presente no céu. E quando for em dezembro de 2022, em 8 de dezembro, ele atingirá a sua chamada oposição. Ou seja, na prática, assim que o Sol se põe no sentido oeste, 180 graus ao sentido do oeste a leste, o planeta Marte estará surgindo e aí ele estará tanto muito brilhante e ficará mais tempo visível no céu. Isso lá em 8 de dezembro de 2022. No primeiro semestre deste ano, ele é visível nas madrugadas. A gente está se aproximando do fim do primeiro semestre e o planeta Marte, em maio, ele é visível por volta ali das 2 horas da madrugada, um pouquinho aí antes do meio das madrugadas. Quando for no segundo semestre, a gente tem a visão do planeta, ele surge no horizonte leste mais cedo. Então, não mais aí no período das madrugadas, e sim finais das noites, depois meio das noites, e lá em dezembro, assim quando for o início das noites, ele estará presente no céu. Ou seja, como um relógio, como antes, né, desde o início de 22, fim da madrugada, meio da madrugada, início, meia-noite, finais das noites, meio das noites e início das noites. Então, nesse regressivo aí, se mostrando cada vez mais cedo no céu, teremos essa visibilidade do planeta Marte. Então, vamos ficar também atentos ao planeta vermelho, que está gradativamente aumentando o seu brilho no céu e se destacando mais. E em 18 de maio, aqui a gente vendo no dia 1, alterando aqui as datas, 16, 17, 18 de maio, teremos uma conjunção planetária. Marte estará próximo, aparentemente, do planeta Netuno. Se a gente esticar aqui e marcar a separação angular, aproximadamente aqui 31 minutos de arco. Quem já é familiarizado, isso é a metade do diâmetro, ou melhor, é o diâmetro aparente da Lua cheia, ou meio grau, aproximadamente. Um diâmetro aparente de uma Lua cheia. Mesmo a gente vendo a Lua cheia tão incrivelmente, né, aos nossos olhos grande, mas na verdade o diâmetro aparente dela, médio aí de meio grau ou aproximadamente aí 30 minutos de arco. Isso significa que na prática, se você tiver um telescópio usando de média a mais elevada ampliação, se tiver uma média ampliação, você pode já ver no mesmo campo de visão Marte e Netuno. Se for mais ampliação, você foca, localiza Marte, se desloca um pouquinho e encontra aí Netuno. É um dos papéis, digamos assim, uma das indicações das conjunções. Elas nos ajudam a partir de um objeto brilhante, conhecido, você localizar um outro menos brilhante ou talvez ainda não conhecido pelo observador. Então, conjunções assim como esta, nesse caso, Marte pode ajudar o observador a ver pela primeira vez com o telescópio o planeta Netuno. Essa conjunção ocorre aí a partir de pouco antes de meados da madrugada, 2 horas da madrugada de 18 de maio, ela visível aí no sentido leste, sentido onde o Sol nasce. E a gente observa aí mais abaixo o planeta Júpiter presente aqui na visão do leste, quando já tiver aí razoavelmente baixo o planeta Marte, nessa sequência aí, o planeta Júpiter já notável, como a gente percebe. E na sequência, aqui 18, e em 25 de maio
ocorre uma conjunção tripla, pois na mesma data, 25 de maio, também um pouquinho antes do meio da madrugada, 2 horas, a gente percebe a fina lua minguante em conjunção tanto com o planeta Marte como com o planeta Júpiter. Percebemos que a Lua está um pouco mais próxima, aparentemente, de Júpiter do que de Marte. Mas nessa mesma data, a Lua estará tanto próxima do planeta Marte quanto de Júpiter. Em termos de uma data antes, como a gente viu, né, 24, está mais afastada. Vem aí o 25, 26, fica mais separado angularmente e aí aparentemente também. Então, 25 de maio, a Lua está tanto favorável para observação próxima aí de Marte quanto de Júpiter aparentemente. Em 25 de maio, no sentido também aí leste, sentido onde o Sol nasce, no horário, como citei, das 2 horas, aí pouco antes de meados da madrugada. Uma bela conjunção tripla que a gente pode observar numa composição fotográfica também fica muito bela, porque a gente também tem a Lua, Júpiter brilhante, Marte está naquela aquele destaque entre razoavelmente brilhante, começando a ganhar mais brilho, mas pode sim ser notável aí no céu e no registro por foto. E aí na sequência, depois dessa conjunção em 25 de maio, no dia 29, a gente está percebendo que cada vez mais próximos aparentemente estarão Marte e Júpiter, 28 e em 29, só um pouco aqui para ficar mais posicionado, em 29 de maio, também no sentido do leste, reparem que predomina esse sentido, né, do leste, uma vez que esses planetas estão distribuídos em horários um pouco diferentes uns dos outros, mas no mesmo sentido do céu. Aí, a leste, em 29 de maio, também pouco antes do meio da madrugada, Marte e Júpiter farão uma bela conjunção planetária. Veja que eu estou usando aqui até uma boa ampliação. E aí, caso tenha um telescópio ou uma teleobjetiva de uma câmera também, você vai poder também fazer um zoom, se for o caso, ou ampliar mais e ver Marte e Júpiter próximos aparentemente um do outro em 29 de maio. Uma bela também composição e estarão cerca aí de 36, né, aproximadamente aí 36 minutos de arco, que na prática, né, na observação, você vai poder vê-los a olho nu bem próximos um do outro, se a gente reparar aqui, e para o telescópio, numa visão mais ampliada, você ainda usando uma média ampliação ali no seu telescópio, você pode vê-los, né, próximos aparentemente. Se usar mais ampliação, ou você vê um, ou você vê outro. Essa diferença entre média ou maior ampliação vai depender se é da ordem de 100, 150 vezes, 200 vezes, aí vai dependendo aí de quanto ampliação você utiliza. Geralmente uma média ampliação, só para a gente ter um, um dado sugerido, umas 100 vezes, mas pode ser elevadas ampliações, 150, 200, 250 vezes. Quem não possui instrumento, no caso um telescópio, com um binóculo, pode ver, dependendo aí das características do seu binóculo, até ver ali as luas de Júpiter e o brilho ali avermelhado de Marte. A olho nu vai dar para destacar à esquerda o brilhante Júpiter e à direita o razoavelmente brilhante Marte avermelhado. Isso em 29 de maio. E agora, a gente, bem interessante, porque as características de visão de
de Júpiter, que é o próximo que a gente vai destacar, se assemelham a Marte, uma vez que até aparentemente a gente percebe que eles estão próximos. Então as características se assemelham. Aí a gente vai aqui para o início do mês para focarmos em Júpiter, que não é visível no início do mês de maio, semelhante a Marte. Depois é que ele vai ficar semelhante às características observacionais de Marte. Então, meio da madrugada, aqui, como a gente está divulgando a conjunção que foi bem destacada no vídeo dos destaques do céu, no post dos destaques do céu, vídeos drops destaques do céu também, ou seja, especiais sobre essa incrível conjunção que já ocorreu em virtude aqui da data de gravação do vídeo de destaque do céu, 3 de maio, a conjunção de Júpiter com Vênus. Ela iniciou ali a partir das 3 horas da madrugada de 1º de maio e foi possível de ver até antes do amanhecer. Então, assim que surgiram, às 3 horas estão baixos, depois foram ganhando altura até o dia amanhecer. Só para ter uma referência, Júpiter estava com magnitude menos 2,1, brilhante, e um muito mesmo brilhante, que realmente se destaca bastante, o planeta Vênus com magnitude menos 4,1. Lembrando que quanto menor o número, menos 4,1, é bem mais brilhante se comparado a menos 2,1. Então, quanto mais sobe ali 0 para o positivo superior, aí vai ficando menos brilhante até a magnitude aproximadamente 6 positiva, que é o limite aproximado aí da visão humana. E a separação deles, no dia 1º, estava 25 minutos de arco. Quem já está pegando o entendimento, 30 minutos em média, 30 minutos de arco, e a média do diâmetro aparente da lua cheia. Então estava um pouquinho menor do que essa medida de referência que a gente está utilizando, e aí nota que eles estavam próximos um do outro. Lembrando que é uma proximidade aparente. Vênus bem mais próximo de nós se comparado ao planeta Júpiter. Aqui em unidades astronômicas, uma unidade astronômica tem a distância média do Sol até a Terra, aqui uma unidade astronômica até Vênus. Então, diria ali aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Júpiter está a 5,6 unidades astronômicas. Então, ele está bem mais distante, o planeta Júpiter, do que o planeta Vênus. Então, as conjunções dão essa perspectiva, por vermos aqui da Terra, que o planeta, no caso Vênus, está próximo de Júpiter, mas que na verdade eles estão em distâncias bem distintas. Então, foi algo bem interessante também de notar e compreender, não é só a beleza, mas também essas informações que aguçam nossa compreensão desses objetos astronômicos. Bem, seguindo aí Júpiter, passando as datas, houve essa troca aí de posição, ficando Júpiter cada vez mais alto, visível mais cedo nesse caso, para o mês de maio. Então, do meio da madrugada, Júpiter passa a ser visível um pouquinho antes de meados da madrugada, ficando aí na segunda quinzena de maio, especialmente com características de observação parecida com Marte, até porque a gente percebe agora Marte também próximo aparentemente de Júpiter. Ou seja, o que a gente caracteriza de ver no céu Júpiter também está se assemelhando aí a Marte. E mudando aqui as datas, até que aquela citada conjunção, em 25 de maio, a conjunção tripla que a gente tinha citado quando estava focado em Marte, agora em Júpiter, a
fina lua minguante em conjunção com Júpiter. Também é uma bela conjunção, semelhante assim, não pelo brilho, claro, né? Vênus brilha muito mais, mas daquela facilidade da gente olhar para o céu, mesmo a olho nu, e ver com facilidade. Júpiter não é tão brilhante quanto Vênus, mas ele sim tem um brilho expressivo, significativo no céu. Então essa conjunção tripla, relembrando, né, ela pode ser visível um pouquinho antes do meio da madrugada, no dia 25 de maio, no sentido leste, sentido onde o Sol nasce. Conjunção tripla, fina lua minguante, Júpiter e Marte. E uma informação sobre Júpiter é que é um lembrete até a oposição de Júpiter. É quando temos aquela mesma raciocínio, né, associado a Marte, que a gente falou, que é chamada oposição na prática, é quando você vai ter a ocasião do Sol se pondo a oeste e a 180 graus vai estar nascendo a leste o planeta externo à órbita da Terra surgindo no céu. Isso pode ser para Marte, para Júpiter, para Saturno, por exemplo. Tem outros planetas ou até corpos celestes que podem ter essa configuração de estarem externos à órbita da Terra. Nesse caso, a oposição de Júpiter é em 26 de setembro, ou seja, até lá ele também vai ficar surgindo no céu mais cedo, né, não nesse período das madrugadas, mas surgindo mais cedo e ficar um pouco mais brilhante do que já é. É diferente assim, por exemplo, aqui no contexto Marte, né, que a gente tem uma disparidade de brilho muito grande. Quando ele se aproxima do período da oposição, Marte, por exemplo, fica muito brilhante, chega a ficar até mais brilhante do que Júpiter. Incrivelmente, é curioso isso. Recapitulando informações, eu reapreciei esse dado. Então, de imaginar Júpiter, Marte até ficar mais brilhante do que Júpiter. Só que, no caso aí da ênfase em Júpiter, ele vai ficar um pouquinho mais brilhante do que o habitual. Lembrando que isso é para setembro, em 26 de setembro, mais precisamente. E agora a gente vai destacar Saturno. Saturno que está, ele dos planetas visíveis a olho nu no mesmo sentido do céu, ele surge primeiro do que esses citados até então. Então, a gente retorna aqui ao início do mês, mais cedo, e no início das madrugadas, por volta aqui da 1 hora da madrugada, a gente tem a presença do planeta dos anéis, gigante gasoso, Saturno, brilhante, vai ficar também cada vez mais brilhante, e como destacado sobre Júpiter, Saturno também vai ter sua oposição, só que um mês antes do que Júpiter. Júpiter é em 26 de setembro, Saturno é em 14 de agosto. Então, nesse raciocínio, Saturno vai ficar em sentido oposto a quando o Sol se pôr em 14 de agosto. Digamos que já no caso aí de Saturno, o planeta, embora seja visível, mas está mais distante que os outros, ele brilha um pouquinho mais, mas não fica assim. Ele é perceptível no céu, mas não é tão expressivo esse brilho do planeta. A distância realmente influencia muito. E olha que a gente está destacando dois planetas gigantes gasosos, né? Quando falou sobre Júpiter e aí falando sobre Saturno. Então, a partir do início das madrugadas, já é possível ver o discreto planeta Saturno no céu. E no dia 22, uma das conjunções, né, que se destaca aí em maio, isso dele ficar mais alto é que cada vez o planeta está sendo visível mais cedo. Então, 1 hora da madrugada, mas pode ser até antes, você já pode apreciar o planeta Saturno. Então, em 22 de maio, aqui eu estou mudando o horário,
21, em 22 de maio, Saturno estará em conjunção com a Lua quarto minguante. Né? Veja que a gente às vezes diz finíssima, fina, Lua minguante. Nesse caso, Lua quarto minguante, porque, como a gente pode apreciar e perceber, a Lua está em metade da sua fração iluminada, está com metade da fração iluminada. E à sua esquerda, olhando para leste, sentido onde o Sol nasce, estará aí o planeta Saturno. Início da madrugada, não mas aí um pouquinho depois da meia-noite, você já vai poder observá-los. A Lua quarto minguante em conjunção com o planeta Saturno em 22 de maio. É do 21 para o 22. É sempre interessante marcar essas datas quando se trata aí de madrugadas. Bem destacadas as visibilidades dos planetas, né? Esta aqui é uma edição que tem um evento aí muito especial e marcante, que é o eclipse lunar total. A gente já já vai falar sobre ele. E antes, porque se dá esse fenômeno no início, né, do mês de maio, ou seja, antes do eclipse lunar total, a gente tem a chuva de meteoros eta aquáridas. Então a gente vai justamente aqui para exibir antes, bem destacado. Aqui é a conjunção, né, dois registros que eu pude fazer, né, entre momentos que estavam chuvosos, com nuvens, depois ali o céu favorecendo. Essa que é um dos registros na madrugada, né, final da madrugada de 1º de maio, conjunção de Vênus com Júpiter. A gente repara, né, na setinha, na posição de um e de outro. E aí com mais ampliação, inclusive citei aqui as distâncias, né, 149,7 para Vênus e 847 para Júpiter. Então, sempre ter esse entendimento de acompanhar também nas redes sociais, não só as redes sociais, mas também o site do AstroPE, o vídeo dos destaques do céu, pois essa foi uma conjunção citada como um bônus nos conteúdos de abril, porque justamente era bem na transição aí da virada do mês. Essa que foi uma conjunção assim que teve muita repercussão, ainda bem, pois promoveu bastante a divulgação dessa conjunção, um fenômeno que confesso que foi fantástico de ver, muito bom, e também registrar, partilhar o que a gente está ali vendo é incrível também. E citando aí justamente, né, ali era justamente as imagens para poder contextualizar, né, pois a gravação do vídeo aqui foi posterior à divulgação do fenômeno, referindo aí a conjunção, né, de Vênus com Júpiter, a chuva de meteoros eta aquáridas de 2022, né, como a gente pode reparar ali, eta aquáridas de 2022. Bem, antes de dizer para onde olhar as informações e dicas e orientações, a chuva de meteoros etaquáridas, ela até fornece uma média de meteoros visíveis mais agradável, favorável. São em torno aí de 40 meteoros por hora. É um bom número até, um pouco não, bem mais até, né? O dobro, diria, do que a chuva de meteoros lirídeas do mês aí de abril. Então, as etaquáridas, ela pode proporcionar, em média, 40 meteoros por hora. Então, é importante entender que você pode ter ali um tempo que esteja vendo meteoros, ou pode não ver, ou ver com mais frequência, e depois não ver porque essa frequência ficou com mais intervalos, e aí o observador pode ser que veja menos do que a média de 40 meteoros. Em outras palavras, dentro de uma hora você pode ver 40,
ou até mais meteoros, ou pode ver 40 ou bem menos meteoros. Depende de condições aí de horário, de como está o tempo, e acontece as coincidências de observação em que o observador pode ver mais ou pode ver menos. E o período de visibilidade. A gente já vê aqui na tela que as datas. É importante também frisar que a gente vê em alguns calendários, nessa consulta de informações, às vezes 5 e 6, 7. Então a gente fiquem sempre acompanhando assim o canal, porque qualquer dúvida a gente vai consolidando. Mas até então, até aqui a gravação do vídeo de Destaques do Céu, a data, segundo a AMS e a IMO, né, que são instituições ligadas à divulgação da chuva de meteoros, fornecem as datas de 4 de maio e 5 de maio. Como eu estou aqui com a câmera bem na frente, mas aí eu vou narrando essas informações, que é bem interessante. No dia 3, você se prepara, digamos assim, para saber que na outra madrugada, quarta, então das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer da quarta, 4 de maio, é a primeira madrugada de observação da chuva de meteoros Eta Aquáridas. Mas temos uma outra madrugada que é das 3 horas da madrugada até o amanhecer da quinta, 5 de maio de 2022. Só para poder ficar melhor de ver, ocultando aqui rapidamente a câmera. Então, das 3 horas da madrugada até o amanhecer da quarta, 4 de maio, é a primeira madrugada de observação. Então, eu falei ali 3 para meio que você já se preparar e compreender que na noite de 3, na noite de 3 terça, eu já estou me preparando, porque na próxima madrugada, 4 de maio, quarta, 4 de maio, a partir das 3 horas, é que eu posso ver aí a chuva de meteoros Eta Aquáridas. E a outra madrugada, também favorável de observação, é de 3 horas da madrugada até o amanhecer da quinta, 5 de maio. Perceba que ela é bem assim, tardia, o início da sua observação. Então você vai observar bem aí a partir do meio da madrugada, não só pela localização, né, as Eta Aquáridas, que aí fica na constelação de Aquário, né, já estou adiantando uma informação que já vou destrinchar melhor. Ela fica evidente no céu, mas também é que é realmente o horário inicial recomendado para você contemplar os meteoros. E aí tem um detalhe que na tela que a gente já pode observar, que a gente pode perguntar para onde olhar. Repare que aqui na tela a gente tem a presença dos planetas, pois, como eu citei há pouco, Eta Aquáridas vem da constelação de Aquário, a estrela Eta, uma das estrelas brilhantes, né? Não é a primeira, Alfa, Beta, Gama, Delta. Você tem algumas estrelas até chegar na Eta Aquáridas, e a chuva de meteoros parece surgir aí justamente na constelação que dá nome, Aquário. E o observador pode perguntar onde fica localizado. E para favorecer essa localização, temos aí a presença dos planetas. Veja que até aquele que a gente citou, né, ao término agora há pouco, o planeta Saturno, Marte, depois aqui Júpiter e Vênus. Ou seja, para observarmos a partir das 3 horas da madrugada, só basta olharmos os planetas. E por quê? Porque próxima a essa faixa de visão dos planetas, né, Saturno, Marte, Júpiter e Vênus, um pouco só à esquerda é aquela parte da onde vai surgir os meteoros. Mas bastou você direcionar seus olhos para essa região do céu, em que você possa ver Saturno, Marte, Júpiter e Vênus, já vai ser suficiente para ver a área indicada para a observação dos meteoros. Então, digamos que os planetas vão auxiliar
bastante aí a localização do radiante, né, que é da onde parecem surgir os meteoros das Zeta Aquáridas, que aí vem da constelação de Aquário. Muito bom esse privilégio aí que o céu proporcionou para essa chuva de meteoros, que gera um valor expressivo, né, 40 meteoros por hora em média. E a influência da Lua, né, diferente aí da chuva de meteoros Lirídeos, né, que teve uma influência expressiva da Lua minguante, né, não tão, a Lua não influenciou só não mais porque não foi Lua cheia, mas foi Lua minguante gibosa, então quando ela está nessa fase, ela afeta muito, mas diferente ali das Lirídeas, as Zeta Aquáridas, o período aqui de visibilidade 4, 5 de maio, a Lua está fina crescente, ou seja, bem longe aí de influenciar. Fina crescente, entenda que ela já está com a fração iluminada pequena ainda, então nem iria afetar. E ela se põe por volta ali do início da noite, né? Do início até o meio da noite, na data mais avançada. Nesse caso aí, muitas horas depois de céu escuro, sem influência da Lua, lá para as 3 horas da madrugada, tanto de quarta, 4 de maio, como da quinta, 5 de maio, vai ser possível observar sem nenhuma influência da Lua. E para contextualizar, é que quando você tem a presença da Lua no céu, ela recebe a luz solar e reflete para a Terra nas ocasiões de lua crescente gibosa, lua cheia, lua minguante gibosa, ou seja, antes ou depois da lua cheia, essas fases assim, a lua influencia muito na atmosfera e faz com que você tenha um ofuscamento. Então, aquela quantidade média de meteoros que você poderia ver, você vê muito menos, porque o ofuscamento da atmosfera clareada, digamos assim, pela Lua, faz com que a gente veja menos meteoros. Não é o caso que vai acontecer com as Zeta Aquáridas. Muito pelo contrário, o céu vai estar bem com contraste escuro. Uma dica interessante é que procure observar essa ou até outras chuvas de meteoros a partir do local escuro, com menor poluição luminosa possível, que é essa luz das cidades, a luz urbana, as luzes artificiais. E também um céu que esteja aí limpo, né, com menos nuvens possível, porque isso aí vai fazer com que o observador tenha uma contemplação muito boa. Outra dica é: chuvas de meteoros não precisam de instrumentação astronômica, não precisa de binóculo, telescópio, é a olho nu. Basta você olhar, tanto é que essa imagem, né, daqui da tela, você vê que é uma imagem ampla. Você tem vendo aí Saturno, Marte, Júpiter e Vênus e outras estrelas, outras constelações até. Então é uma ampla área do céu. Tão mais ampla do que um binóculo pode proporcionar, do que um telescópio. Então a ampla visão ideal aí para observarmos. Então, visto aí os horários, a partir das 3 horas da madrugada da quarta, 4 de maio, e também aí das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer aí da quinta, 5 de maio. É um período pequeno, né? 3 horas de madrugada até antes do amanhecer, para ambas as datas, 4 e 5 de maio, mas já fica aí programado para não perder a visão do fenômeno. E uma curiosidade é que esses meteoros são oriundos dos detritos deixados há muito tempo atrás pelo cometa Halley. Cometa Halley, tão famoso, né, que nos visita a cada 76 anos, né, nos visita no sentido assim, de se aproximar mais aí do Sol, passa aí a ser mais próximo à sua visibilidade da Terra, né, do que quando ele está longe do Sol. Ele a cada 76 anos, o tão famoso cometa Halley, que tanto deixou essa órbita de detritos, que a Terra se encontra com esse rastro de detritos agora, nesse período de maio, como também reencontra lá na chuva de meteoros Orionídeas. Então, são duas chuvas de meteoros geradas aí por um mesmo corpo parental, no caso aí o cometa Halley, bem curioso, bem interessante.
e que tomara que possamos ver aí meteoros oriundos aí das Eta Aquáridas. Então aí o cometa Halley deixou esse rastro de detritos há muito tempo e formou uma órbita, e a Terra, de maneira segura, né, se choca, vamos dizer assim, com essas partículas que rapidamente aí se chocam na nossa atmosfera e causam aquele fenômeno luminoso dos meteoros. Bem, citadas essas informações importantes, dicas e orientações sobre a chuva de meteoros Eta Aquáridas, antes da gente falar desse que é o fenômeno, né, confesso assim o entusiasmo, o destaque, porque a gente já vem reforçando o lembrete desde aí, quando iniciamos 2022, pensamos aqui de incluir nos lembretes esse que é um marcante evento astronômico, o eclipse lunar total, que é de 15 para 16 de maio de 2022, mas já vou destacar horários e aspectos de visibilidade, a gente vai configurar aqui na tela para a gente acompanhar. Lembrando que tem um outro lunar em novembro de 2022, mas este de maio, ele vai ser possível, pessoal, de ser visível de todo o Brasil, de todo o país. Então a gente aqui vai para a tela, configurando juntamente aqui com vocês. Centralizando na Lua. Que eu coloquei 16, uma hora antes, até que é o final da noite de 15 de maio, que é um domingo, mas a gente já vai dizer o horário exato. Bem, porque eu estou configurando bem aqui. Primeiro, um detalhe interessante é para composições fotográficas, né? Quem já é mais conhecedor dessa técnica, a Lua vai estar na constelação de Libra. Libra é um tanto assim próximo aparentemente aqui, como a gente pode ver, de Escorpião. E entre Escorpião e Sagitário, estamos aí vendo o centro da Via Láctea, uma área belíssima. Então, podem ser feitas composições em que você, no auge da Lua eclipsada, totalmente, de preferência, você tanto fotografar a Lua ali fantástica, avermelhada, como também essa área do céu, o centro da Via Láctea. Mas, com muito entusiasmo e empolgação, a gente vai destacar aqui o eclipse lunar total. Bem, o eclipse lunar total, ele ocorre de 15 para 16 de maio. A gente vai reforçar isso com muita atenção para que não tenha margem para que o observador vá ver no dia 16, lá já quando for na noite 16, e aí passou horas e horas e horas do quando começar o fenômeno. Então é importante entender, a gente vai dizer o horário com exatidão e precisão, que é a partir do final da noite do domingo, 15 de maio. A gente tem início de fases que a gente vai destacar, a totalidade que vai iniciar justamente no início da madrugada da segunda, 16 de maio, e o progresso aí do eclipse nas primeiras horas ainda aí da segunda, 16 de maio. Então, outro detalhe, né? Então, a gente vai destacar com esses horários e aspectos com precisão, e todas as fases vão ser possíveis de serem observadas. Ou seja, um eclipse lunar total completo, visível do Brasil. A Lua vai estar alta quando começar a sua obscuridade, né? Ou seja, quando ela começar a entrar na sombra mais escura projetada pela Terra, que é a umbra, né? A Terra está projetando essa sombra como um corpo que é iluminado por sua fonte de luz, que aí é o Sol, e aí essa sombra projetada no espaço tem no alinhamento aí perfeito a Lua
atravessando essa sombra, e aí é que ela fica escurecida. Ficará mais avermelhada. Eu já estou adiantando dicas e curiosidades antes dos horários, né, porque dá ainda mais empolgação para não perdermos de hipótese algum esse fenômeno na medida do possível. E mais avermelhada por erupções vulcânicas recentes, como tivemos, né, por exemplo, em janeiro, no arquipélago de Tonga, na Indonésia, aquela forte erupção que lançou na atmosfera muitas partículas e que, já distribuídas praticamente em toda a Terra, vai influenciar no efeito de refração, em que vamos ter uma lua cheia muito avermelhada, especialmente aí no momento da totalidade. Outros vulcões também recentemente têm colaborado com essas erupções e geram mais partículas, o que vai, numa teoria, projetar na prática uma lua muito mais avermelhada no momento da totalidade, o que reforça ainda mais, né, a beleza, né, e a exuberância desse eclipse. E o tempo de totalidade serão 1 hora e 25 minutos de tempo, né, de duração que a Lua estará totalmente imersa na sombra mais escura projetada pela Terra, a umbra. 1 hora e 25 minutos ou 85 minutos é uma outra leitura aí desse tempo de observação. É importante sabermos essas informações, esses dados antes dos horários precisos da observação. Bem, quando inicia, eu vou citar as fases, pois existe a fase penumbral, que antecede a fase parcial. Também a fase penumbral, ela também é posterior, já no final do eclipse, mas ela não causa um impacto visual mais expressivo na hora que o observador estiver a olhar para a Lua. Então a gente vai se concentrar naquele horário que realmente a gente já percebe e nota a obscuridade, que é o início da fase parcial, o início da fase total, o máximo do eclipse, que é a totalidade, o máximo da totalidade, fim da fase total e fim da fase parcial. Então são esses aspectos que a gente vai frisar. Bem, início da fase parcial é quando a Lua, o disco lunar, começa a adentrar na umbra. E aí a gente começa a perceber uma porção escurecida da Lua ficando mais evidente. Ela já vai estar se mostrando obscurecida em uma das partes da Lua, mas aí ela vai começar a ficar mais escurecida e mais notável. Isso começa às 23 horas e 27 minutos. A gente veio reforçando, né, esse início do eclipse até para marcar o calendário. Então é justamente o que a gente vai mostrar agora. 23 horas e 27 minutos é o início da fase parcial. É importante até você gravar essa data, que é 23 horas e 27 minutos do domingo 15 de maio. Você pode até marcar no despertador aí para não perder o início da fase parcial. E por que citar a fase parcial? Porque, de fato, antes de você ter a totalidade, a fase parcial ela se mostra primeiro. É uma fase que antecede o momento aí da totalidade. Então, às 23 horas, às 23 horas e 27 minutos do domingo 15 de maio, que aí é o final da noite, né, do domingo, a Lua começa a ficar com uma das partes escurecidas de uma maneira mais expressiva, porque se dá aí o início da parcialidade. E aqui fazendo um zoom out, a Lua realmente vai estar bem alta no céu. Para minha localização, apenas por referência, Recife, Pernambuco, a gente nota ela aqui no zênite. Essa legenda vermelha aqui, o zênite, mostra que ela está no ponto mais alto do céu, né? Aquele um tanto inconveniente é o pescoço para observação,
mas depois ela vai se dirigir ao oeste, rumo ao oeste, sentido onde o Sol se põe. Então, só para que você tenha essas informações, essa precisão e entendimento de como vai se dar o fenômeno. Depois aí do início da fase parcial, às 23 horas, 27 minutos do domingo, 15 de maio, à meia-noite e 29 minutos, aí já da segunda, 16 de maio, é o início da fase total. Então vamos acompanhar aqui. Olha a lua ficando mais escura, cada vez mais escura. Meia-noite e 29, como a gente pode observar aqui, ela está inclusa, né? Interna a esse círculo menor. Temos dois círculos, esse círculo maior da penumbra e aqui o círculo menor é o da umbra, aquele que realmente tem a sombra mais escura, que é saldo aí da projeção da Terra. Então, a meia-noite, 0 hora, meia-noite e 29 minutos da segunda, 16 de maio de 2022, a gente tem aí o início da fase total. É quando, de fato, como a gente pode observar, a Lua está totalmente já imersa na sombra da umbra. Essa que é a sombra mais escura projetada pela Terra no espaço. Aí é o início da fase total. Aí é o início da fase total. Ou seja, você vai iniciar aquele período de 1 hora e 25 minutos de observação dela nessa situação. Seguindo aqui, o máximo do eclipse, que é o máximo da totalidade, é a 1 hora e 11 minutos. 1 hora da madrugada, ó, e 11 minutos. 1 hora e 11 minutos. A Lua está no máximo que se pode para esse eclipse contida aí na sombra da umbra. Aqui ela, a 1 hora da madrugada e 11 minutos da segunda, 16 de maio, a gente vai percebê-la em seu ápice, tanto do eclipse como também ápice no sentido da sua vermelhidão, né, do seu aspecto avermelhado, a lua cheia totalmente eclipsada e no máximo, no auge do eclipse. E eu estou fazendo esse zoom out para a gente reparar que daquela posição do zênite, né, posição mais alta, ela vai indo sentido ao oeste. É justamente aqui, ó, como a gente pode ver, o W aqui, né, do inglês, west, aqui é o sentido oeste. Mas ainda assim, pessoal, ela estará alta. O bom também desse eclipse, ele se dá assim também alto, porque ele vai proporcionar, acompanhar todas as fases do eclipse, toda a duração dele, o mais alto, e isso ajuda na questão de não ter obstáculos naturais, artificiais. Então, o que é muito bom para a observação do céu. E depois aí do auge, o máximo do eclipse, que é a 1 hora da madrugada e 11 minutos da segunda, 16 de maio, o fim da totalidade é a 1 hora e 53 minutos. Ou seja, você vê que você percebe que ela saiu, né, do início aqui, de quando ela estava imersa na umbra, chegou no seu auge e agora já está caminhando para sair da umbra, dessa imersão na umbra, sombra mais escura projetada pela Terra, e a 1 hora e 53, 1 hora da madrugada e 53 minutos da madrugada da segunda,
16 de maio de 2022 vai terminar aquele período de visibilidade da Lua totalmente eclipsada. Do início da fase total até o término, que é essa posição em que ela se encontra, são aí os 85 minutos de duração do eclipse total. Depois daí, a gente vai vendo a lua cheia voltar ao seu normal. E às 2h55, às 2h da madrugada e 55 minutos da segunda, 16 de maio, está aí terminada a fase parcial desse eclipse lunar. E às 2h55, a gente ainda vai perceber que, embora tenha saído aí dessa parte da totalidade, mas a gente vai perceber ainda a lua obscurecida. Mas veja que a expressividade desse obscurecimento, ela não é tão expressiva quando ela estava dezenas de minutos antes, nessa área aqui, ou quando iniciou a fase parcial propriamente dita, lá quando era 23h27, que era o final ainda do domingo. Então, para que o observador saiba que não é abruptamente, né, que ela vai perder aquele efeito de obscurecimento e depois ficar clara, revelando uma lua cheia natural. Então, fim aí da fase parcial, às 2h55 da madrugada da segunda, 16 de maio. Bem, tentei mostrar as dicas, as curiosidades, as informações que são preciosas, a meu ver, para que contextualize bem o fenômeno, a magnitude da beleza desse eclipse, mas também das informações que muito remontam à importância de se entender e compreender esse evento astronômico marcante e tentar aí com precisão citar aí os horários. Bem, no post dos destaques do céu de maio, inclusive a capa do post dos destaques do céu de maio, também será aqui a capa, a miniatura, né, daqui do vídeo dos destaques do céu, é um registro, né, que pude fazer, que o outro eclipse lunar total, também visível de todas as fases, né, com uma boa duração de totalidade, foi de 20 para 21 de janeiro de 2019. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui. Eclipse lunar total, que eu citei, né, 20 para 21 de janeiro, porque realmente o início, as fases antes da totalidade, do auge, foi ainda no fim da noite de 20, muito parecido, né, esse raciocínio aqui também, mas o auge, o máximo foi em 21 de janeiro de 2019, ou seja, o último eclipse lunar total visível de todo o Brasil, com todas as fases visíveis, também se deu bem alto no céu, uma configuração muito parecida, inclusive, que tinha como área de visibilidade a América do Sul no auge da visão e o Brasil bem ali contido, bem posicionado para essa observação, foi aí de 20 para 21 de janeiro de 2019. Teve o contentamento aí lá do sertão de Pernambuco, Serra Talhada, Pernambuco poder registrar essa, não só a imagem, mas também a beleza do auge dessa totalidade. Então, lembrando que essa situação, né, de a lua avermelhada, teremos entre o período de meia-noite e 29 minutos da segunda, 16 de maio,
o auge a 1h11 da madrugada da segunda, 16 de maio, e o fim dessa fase total, né, desse aspecto avermelhada, às 1h53 da madrugada da segunda, 16 de maio. Então entenda que as primeiras horas da madrugada da segunda, 16 de maio de 2022, é quando a gente tem esse melhor momento de visão do eclipse. E, como eu citei há pouco, né, na teoria, na prática, há fortes indícios e indicativos da Lua ficar avermelhada, num tom avermelhado mais intenso. E aí, revelando um eclipse lunar total fantástico, majestoso mesmo. Bem, no post dos destaques do céu, em breve, né, para as datas aqui e ajustes do vídeo dos destaques do céu, a gente pretende adicionar, está nessa fase de construção do post, teremos vídeos drops, lives especiais e, inclusive, né, já adianto, tentaremos o possível para retransmitir para todos que tiverem ao alcance e acesso aqui pela plataforma do YouTube o eclipse lunar total. Tentaremos, através das chamadas edições do projeto Céu ao Vivo, aqui do AstroPE, transmitir desde o início, né, da fase parcial, né, eu diria ali um pouquinho antes das 23h27, que é o início da fase parcial, um pouquinho antes para a gente se preparar, fazer os ajustes, tudo estabilizar, e aí prosseguir a observação, fotos, transmissão ao vivo por telescópio até o término do eclipse, especialmente aí do término da fase parcial, às 2h53, 2h55, né, quase aí 3 horas da madrugada da segunda, 16 de maio. É realmente um fenômeno incrível, não precisa de binóculo, telescópio para observar, a olho nu a gente já contempla. Digo isso, pois, diferente de um solar, requer filtro de observação solar apropriado, adaptações, né? Tem uma outra configuração. Este não. Lunar total o lunar em si, né, já pode ser visível sem nenhum requerimento, né, instrumental, mas aí e o lunar total é fantástico. Preparem aí os telefones para fotos, câmeras fotográficas, câmera para telescópio, binóculo, teleobjetiva, né? E, se possível, marquem ali no Instagram, @Grupo AstroPE, para divulgar, para a gente depois comentar. E no grupo da página do AstroPE no Facebook, também ali, para quem puder solicitar entrada, participar e divulgar os registros. Bem, chegando aí nas etapas finais desse fenômeno, a gente precisou fazer a abordagem desses fenômenos antes do tópico das constelações, né, por uma questão de sequência ficou melhor. A gente volta aqui para a tela para mostrar brevemente, pois temos a live das constelações, para termos mais abordagem e partilha de informações, as constelações de destaque. Então a gente vai para o céu aqui. Sim, só antes para finalizar, repare que o término do eclipse é a Lua já se dirigindo para o oeste. Tá vendo? Ela está aí razoavelmente alta, mas já bem mais baixa comparado ao auge do fenômeno próximo do zênite. Então vamos aqui para o sentido leste. Com a data de referência, dia 1º de cada mês, 1º de maio, horário também de referência 20 horas. O leste também é um sentido de referência para vermos as constelações que se destacam no céu de maio. Temos a constelação de Leão, alta no céu,
à esquerda aqui do zênite, né, que é o ponto mais alto acima de nós observadores, a constelação de Leão, com as estrelas Régulus, a Alfa, a mais brilhante da constelação de Leão, e Denébula, a segunda mais brilhante. Na sequência, mais abaixo da constelação de Leão, da posição, a gente tem a constelação de Virgem, com a estrela Íspica. Íspica, que é a Alfa, a mais brilhante estrela dessa constelação, da constelação de Virgem. Descendo, né, Virgem, a gente vai para a esquerda, temos aí a constelação de Boieiro, também que possui uma estrela brilhante e de brilho expressivo, mais até do que as anteriores, a estrela Arcturus. Arcturus é a Alfa, a mais brilhante estrela aí da constelação de Boieiro. Então, Leão com Régulus, Virgem com Íspica e Boieiro aí com a estrela Arcturus. E aí vem uma constelação que, a partir aqui da referência, né, 20 horas, 1º de maio, isso a gente vai também acompanhar o progresso, especialmente na live das constelações, a chegada aí da constelação de Escorpião. Essa constelação que parece muito bem aí o aracnídeo, ela pré-anuncia a chegada do solstício de inverno para o hemisfério sul, ou seja, aqui para o Brasil, a chegada do inverno, que será em junho. Então ela já começa a se mostrar mais presente, a constelação de Escorpião mais notável, cada vez mais cedo aí no mês de maio, e especialmente para junho, fica mais notável e evidente essa constelação, que também tem uma estrela brilhante e marcante, a estrela Antares. Antares aí, uma supergigante vermelha, uma estrela bem icônica, assim, bem conhecida no céu aí observacional. E mais ao sul temos as constelações que a gente até já destacou em outros vídeos, destaques do céu, também em outras lives das constelações. Cruzeiro do Sul, muito conhecida, bem notável no céu, especialmente quem é mais ao sul do país. Melhor fica evidente essa constelação do Cruzeiro do Sul. E as estrelas aqui da constelação de Centauro, que parecem envolver o Cruzeiro do Sul, especialmente as estrelas aqui Rigel-Quentarus, do sistema Alpha Centauri, e a estrela Radar, né? Aqui é Alpha Centauri, Beta Centauri, duas estrelas bem brilhantes da constelação de Centauro. A primeira mais brilhante, Rigel-Quentarus, a segunda mais brilhante, a estrela Radar. Você tem Sirius, a primeira, Canopus, a segunda, a terceira mais brilhante é Rigel-Quentarus, aqui de Alpha Centauri, a terceira estrela mais brilhante do céu noturno. Muito belo aí de ver. Então, um outro reforço, para só enfatizar, é a live dos planetas. Na live dos planetas, a gente enfatiza detalhes, curiosidades, dicas, orientações, mais além do que a gente pode abordar aqui no vídeo dos destaques do céu. E na live das constelações, também semelhante, a gente partilha essas dicas, orientações, mitologia, revela através de um zoom, em que a gente se aproxima mais dessas constelações, estrelas, características, objetos que ali são possíveis de serem observados nessas constelações, então aglomerados, abertos, globulares, galáxias, nebulosas, se utilizado a visão olho nu, por binóculo, telescópio, reúne ali também outras curiosidades através de ilustrações, animações, vídeos, para que a gente tenha essa riqueza observacional e aí possa, quem sabe, observar, testemunhar isso, ou apenas ficar, né, ou pelo menos
observar e conhecer, mesmo que seja algo que a gente não possa ver, mas saber também, mesmo sem poder ver, pois tem propriedades que alguns corpos celestes têm que a gente não pode ver aos nossos olhos, mas com a tecnologia e telescópios e outras obtenções de dados, a gente pode ter algo a revelar totalmente incrível. Bem, essas são as constelações em destaques. Lembrando que temos outras, né, como a gente pode ver, além dessas citadas no céu, nesse período que vai desde do início das noites, aproximadamente 18 horas, até os finais das noites, por volta aí da meia-noite. Então, período das noites, temos aí outras mais constelações que a gente pode navegar nesse céu do mês de maio, especialmente quando for ali nas lives das constelações. Então, 2 convites aí, live dos planetas, live das constelações. Bem, e chegando aqui na reta final, mostrar aqui as fases da Lua. Lembrando que tem o post das fases da Lua de maio de 2022 aqui na descrição, através do link aqui na descrição. Tem aqui no nosso canal o vídeo das fases da Lua e, como a gente sempre apresenta esse bônus, né, acrescenta aqui as fases da Lua em maio. A Lua quarto crescente em 8 de maio. A especial Lua cheia do eclipse total, que, como a gente pode ver, é na madrugada da segunda, 16 de maio, em que ela atinge a fase de 100% iluminada, para não confundir aí com o horário da totalidade, o máximo que é de 1 em 11, apesar que é bem próximo, né? O máximo do eclipse total é 1 hora e 11 minutos, aí às 1 hora e 14 minutos da segunda, 16 de maio, é que ela está 100% iluminada. É o auge do ângulo a 180 graus em que a Lua se encontra em relação ao Sol. O que caracteriza aí a Lua cheia? Ela marcante, com essa ilustração especial, totalmente eclipsada, Lua cheia, eclipse total, de 16 de maio. E a Lua quarto minguante em 22 de maio. E a Lua nova em 30 de maio, bem aí no fim deste mês. Bem, e de volta aqui, outros lembretes também são os episódios ou as edições do quadro Observadores das Estrelas, que a gente interage, partilha também informações, dicas, curiosidades. Muito possivelmente um dos temas-chave será o eclipse lunar total, mas também poderemos, dentro, né, do que será observável, outros fenômenos, outros destaques também para a gente não perder essa visão, inclusive os planetas visíveis nas madrugadas e que os 5 passam a ser visíveis no fim do mês de maio, a partir do final de maio. Então isso é bem interessante de destacar. E a edição muito possível aí da gente chamar de especial a edição do projeto Céu ao Vivo, que terá como esse objeto aí chave a Lua cheia, que depois iniciará sua fase eclipsada. Então, tendo aí os horários registrados, até memorizados aí em alarme para não perder, e acompanhando aqui o canal. E numa parte que eu tinha narrado aqui no vídeo, mas pegando a narrativa ali, depois a gente vai fazer no post de destaque do céu, um parágrafo ali com os horários, e depois teremos um post especial sobre o eclipse. Então é importante estar aqui acompanhando através não só do site diretamente, ou através das redes sociais, que a gente vai divulgar essas informações que vão muito aí promover esse que é um grande evento astronômico, o eclipse lunar total
de 15 para 16 de maio de 2022. E também acompanhe aqui no canal os vídeos drops, que são vídeos curtos em duração, breves em resumir aquele tema especial de destaque e que possamos aí, neste mês de maio, produzi-los, muitos, para que a gente fique aí mais conectado, mais próximo à observação do céu. Bem, e aqui peço gentilmente, após a estreia aqui do vídeo dos destaques do céu, você possa visitar, revisitar o site do AstroPE, especialmente nos links, como eu citei, o link para o post dos destaques do céu, para as fases da Lua, quando já ficar disponível, que depois a gente vai inserir aqui na descrição o post para o eclipse lunar total. Então, visitem, revisitem, que isso muito nos ajuda. E as redes sociais para você acompanhar o AstroPE. Os links estão na descrição. Tem aqui para você curtir a página do AstroPE, Grupo de Astronomia de Pernambuco. Tem também o grupo da página, em que os membros partilham fotos, vídeos, interagem nos comentários, reações, notícias compartilhadas. Uma interação muito preciosa e importantíssima para essa divulgação da astronomia e também de se estruturar, né, se edificar através da experiência observacional, que é muito importante. Grupo aqui do AstroPE no Facebook para você solicitar a entrada e aí fazer também parte. E aqui o Instagram, né, @Grupo AstroPE no Instagram. Também está aqui na descrição o link para você fazer parte e nos seguir também nessa rede social. E aqui no canal, para você curtir, deixar o like, o gostei, que é muito importante, pois impulsiona esse conteúdo com esse bloco especial aí sobre o eclipse, informações contextualizadas e a precisão aí desses horários observacionais, muito, muito importante para que o observador fique atento, né? Quando começar a observação especial, que eu me refiro ao eclipse lunar total. E além do curtir, o like, o gostei, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se no canal, especialmente com o sininho ativado, porque o sininho ele avisa quando o vídeo aqui, por exemplo, vai estrear, quando uma live está agendada meia hora antes, avisada que vai começar, quando inicia. Então o sininho ativado também informa aqui para o YouTube que você tem interesse no canal do AstroPE e vai acompanhando também até a aba comunidade, né? As postagens que a gente também faz ali, que são mais uma outra maneira da gente divulgar os fenômenos e eventos observacionais. E o sininho ele dá esse reforço quando você navega ali pelo aplicativo do YouTube, você nos acompanhar e já saber que tem algo ali a divulgar. E, se possível, realize à vontade qualquer valor para contribuição financeira através da chave do tipo e-mail, em meu nome, James Solon, para o Banco do Brasil, que é a chave Pix, é pix@astrope.com.br. Uma chave bem fácil, inclusive, de memorizar, está aqui na descrição, pix@astrope.com.br. Esse valor financeiro, né, pois as outras contribuições são do tipo não financeira, mas também nos ajudam muito, e essa também nos ajuda muito, a do tipo financeira, que a gente está reservando um valor para possíveis investimentos, assim, não só no canal, mas nos projetos que temos aqui do AstroPE. E também, quem sabe, né, que o valor está mais dedicado para isso, que a gente possa fazer um upgrade de hardware para o computador aqui de alto desempenho, para melhor a gente poder exibir as imagens, a partir de informações que envolvem muita propriedade de dados gráficos. Então a gente ter um portátil, nesse caso, será muito bom, notebook nesse caso, de alto desempenho de CPU e alto desempenho de GPU, dados de processamento também,
CPU e gráfico, para que a gente tenha aí uma partilha dessa imagem e também na produção de conteúdo, né? Isso também faz parte para que a gente tenha mais e mais conteúdo a ser promovido aqui, divulgado. Há muitas intenções da gente levar mais a astronomia, especialmente observacional, para nós todos aqui, observadores do céu. Bem, e agradecimentos aqui, gostaria de fazer a quem visita o site, visita, revisita, deixa um comentário, partilha o conteúdo para amigos, colegas, grupos. Muito obrigado por isso. Seja posto de destaque do céu, das fases da Lua, ou outros como eventos astronômicos, né, como esse que a gente pretende fazer, divulgar do eclipse lunar total de maio. E aqui, a quem curte também no Facebook, quem faz parte do grupo do Astropeia no Facebook, partilha fotos muito belas, vídeos, comenta, interage, ajuda muito ali quem está interagindo, né, que devido ao tempo muito dedicado para criar os conteúdos, interagir, posterior ali atrasado eu interajo com vocês, então quem já interage logo quando alguém posta, é muito importante e precioso essa atitude, e que continuem ali partilhando fotos, vídeos, porque é muito valioso também essa experiência ao registrar comentários, interações, é muito importante. E nos seguidores do Instagram, há pouco aqui, na gravação aqui do vídeo do Destaque do Céu, estava com 1.000 seguidores. Muito obrigado por seguir o Astropeno no Instagram, que é recapitulando, né? Dizendo novamente, é o @grupo AstroPE. Então, com essa marca aí de 1.000 seguidores. E no canal aqui do YouTube, muito obrigado para quem já deixou aí o like, eu gostei. Né? Fica esse reforço, porque ele é muito importante e impulsiona para que outros observadores conheçam esse conteúdo, conheçam a divulgação que nós fazemos aqui, que é mútua. Todos nós estamos aqui aprendendo, então estamos também partilhando para convidar mais e mais novos observadores do céu. E inscritos com aproximadamente aqui 15.500 inscritos aqui no canal do Astropeia. Muito obrigado pela inscrição. E aqui na estreia do vídeo, o vídeo dos destaques do céu, embora seja gravado, ele entra como estreia. Eu acompanho juntamente com vocês, interagindo com vocês. Deixo aqui meu muito obrigado pela interação, pela generosidade em palavras, reconhecimento, valorização, por toda essa interação que muito edifica, e por sugestões, dicas, orientações, o que a gente realmente interage no chat juntamente com todos vocês. Eu agradeço imensamente, muito, muito obrigado. E além dessa marca, né, de 15.000 inscritos, que aproveito para reforçar o agradecimento, superar esses 15.000 inscritos no Instagram. Muito obrigado a quem marcou o AstroPE recentemente, até com essas fotos da conjunção, né, de Vênus com Júpiter, mensagens enviadas no direct, @grupo AstroPE marcado em fotos, na retransmissão do eclipse solar parcial no canal do Observatório Nacional do ON. Então, muito obrigado a toda a ação que promove não só a presença de trabalho do Astropeia, mas da divulgação da astronomia. Isso é muito importante e também agradeço. Então, obrigado ali quem marca o AstroPE. Estou tentando também nos comentários daqui do YouTube, de publicações de vídeo, postagens também, comentar, interagir para deixar todas as mensagens com respostas, e não só respondê-los, mas também interagir, o que é muito importante também, esse pilar forte aqui nos trabalhos do Astropeia. Muito obrigado. Bem, mais de 1h30
daqui dos vídeos dos destaques do céu, chegando ao fim. E muitas informações, né, como se pode notar, marcante aí o bloco sobre o eclipse lunar total. Tentei aí de uma forma de equilibrar aí o entusiasmo, a empolgação, porque esse fenômeno é incrível, é uma vontade realmente sim de divulgar para muitos e muitos observadores do céu, para que todos nós possamos observá-lo, registrá-lo, partilhá-lo, esse eclipse lunar total. E a frase: olhem para o céu e aprendam com ele. Muito obrigado por assistir. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir. Aqui é o vídeo dos destaques do céu em maio de 2022. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Muito obrigado e tchau.